Pelo texto base, que é o 6, e diz assim a palavra do Senhor: à vista dele, aos ombros, levarás os teus pertences, e às escuras os tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, pois eu te dei por sinal de Israel. Amém? Nós sabemos, já foi pregado aqui, já foi falado sobre este tema, que Deus ali, ele fala com Ezequiel, que ele usa Ezequiel, porque Deus, ele fala com o teu povo, ele entrega profecias, ele alerta o teu povo, mas tem hora que Deus, ele precisa usar o que nós hoje em dia conhecemos como teatro, uma dramatização, alguma coisa do tipo, para que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo. Muitas das vezes, só o falar, a pessoa não entende. Muitas das vezes, as escolas hoje em dia, até a professora do meu filho me apresentou, ele é um menino muito esperto, mas às vezes eu falo, ele não entende. Quando ele olha, ele vê uma situação, ele consegue entender. Hoje, a igreja de Cristo na terra, ela está vivendo praticamente a mesma coisa. A igreja de Cristo, ela está precisando ver coisas acontecendo para entender que é Deus que está fazendo. Deus, ele levanta Ezequiel e dá uma ordem para ele. Só que o que me chama muita atenção nessa ordem que Deus dá para Ezequiel é esse trecho quando ele fala: à vista deles, aos ombros, levará o teu pertence. Ou seja, Deus não manda deixar para trás. Pega a tua cruz e me siga. Quem mandou você deixar para trás aquilo que eu te entreguei? Quem mandou você deixar para trás aquilo que eu te entreguei nas tuas mãos e te dei como responsabilidade? Às vezes, quando Deus fala sai, simplesmente vira umas costas e sai mandando. Mas será que está certo o que nós estamos fazendo? Será que é só sair? Deus, ele fala para Ezequiel: leva o que é teu. O que Deus, ele está querendo dizer para nós é que quando Deus, ele te entrega uma situação, ele não fala para você sair de mãos abanando. Ele fala para você sair preparado, para que você venha se preparar. Você vai orar na casa do irmão, você não pode sair de mão vazia. Saia com a espada, a palavra de Deus. O profeta, ele foi levantado como um sinal grande para aquele povo. Um povo que já não estava mais querendo acreditar. Eles tinham olhos, mas não conseguiam enxergar. Olha que coisa forte. É o que nós vivemos muito hoje. As pessoas, dentro até mesmo das igrejas, elas vivem isso. Ela escuta a palavra, Deus fala na oração, Deus fala no louvor, e elas continuam sem acreditar. Ela está vendo, mas não quer enxergar. E Deus pergunta: até quando isso vai acontecer? Os sinais que nós temos visto e presenciado na terra hoje é Deus fazendo o que ele fez com Ezequiel naquela época. Porque ele falou com o povo, ele foi alertando o povo de certas formas, e o povo continuava: eu não ligo. Hoje em dia você fala do fim do mundo, as pessoas falam assim: ah, faz muitos anos que eu escuto isso, e Deus está mandando sinais. Ah, mas isso daí é coisa da natureza, e Deus mandando sinais. Assim Deus, ele teve que fazer com o nosso profeta Ezequiel. Então vá lá, Ezequiel, vai e faz a cena ali para eles verem que realmente as coisas estão acontecendo. O que me chama a atenção é que Ezequiel, quando ele recebe a ordem de Deus, em momento algum ele fala: mas Deus, ou ele fala: mas Senhor, eu vou ter que fazer isso. Ele simplesmente pega a ordem de Deus, acata e faz. Enquanto muitos hoje na terra estão falando: ah, Deus, eu vou orar ainda, tá, para ver se é o Senhor que está falando comigo. Está esperando Deus descer perante ele e falar assim: ei, sou eu, o Senhor teu Deus que está falando contigo. Chegou um tempo, igreja, que é o tempo de acordar. O
O que mais nós temos ouvido por aí em pregações é avivamento. Aviva, acorda, alerta-se. O fim dos tempos estão chegando. Mas eu escutava isso daí desde 2000. Eu também escutava desde 2000, mas eu não tinha os mesmos sinais que eu tenho hoje, que eu vejo hoje. Esses tempos atrás eu estava mostrando para um colega de serviço, eu falei para ele, estava falando para ele de Deus. Mas me desculpa, irmão, mas quanto tempo a gente escuta isso, né? Eu falei assim: você já viu como que está o rio Eufrates? Você já parou para pesquisar? Ele nunca. Eu falei: calma aí, dá um minutinho da sua atenção. Mostrei para ele como era o rio Eufrates antigamente e a situação atual dele hoje. E mostrei para ele o que fala a Bíblia sobre o rio Eufrates. São sinais. Deus, Ele está te levantando nessa noite porque você é um sinal que Deus escolheu para você alertar a terra. E até quando você vai continuar nadando contra esse chamado? Às vezes você passa a situação dentro da sua casa que você fala: mas Deus, por que é comigo? Porque você é meu sinal na terra. Mas Senhor, eu acabei de sair de uma situação e estou entrando em outra porque você é meu sinal na terra. Deus, de novo eu nessa prova? Sim, porque você é meu sinal na terra. As pessoas vão olhar e vai ver que Deus está fazendo através da tua vida. Você é um sinal de Deus na terra. Chegou um momento que a igreja ela tem que acordar e entender que não é hora de ficar: mas por quê? Para que isso? Será que eu tenho que fazer? Acorda, igreja. Chegou a hora de mostrar os sinais de Deus, o que Deus quer com a terra. Quando Deus fala cobrir o rosto, é a dor do desapego. Às vezes Ezequiel, o profeta, ele deveria cobrir o rosto para não ver a terra, simbolizando a dor de deixar o lugar amado. Quantas vezes a gente tem que escutar uma ordem de Deus? Eu passei por isso há uns tempos atrás. Escutei uma ordem de Deus, tive um entendimento e saí, porque Deus falou que ia cuidar. Naquele momento eu achava que era só um lado e Deus falou: filho, você fez errado. E quando eu entendi o que Deus estava falando comigo, eu tive que abrir mão de tudo. Larga aquilo que tanto você tem amor e às vezes nem foi Deus que te deu. Mas eu sou tão apegado a isso daqui, mas não foi Deus que preparou para você. Às vezes nós entramos em situações e passamos situações por nossas vontades. E aí quando as coisas dão errada: Deus, por que o Senhor permitiu? Eu não permiti nada, foi escolha sua. Eu levantei você para ser meu sinal na terra e você resolveu escolher outro caminho. E agora a culpa é minha? Até quando, igreja, vamos continuar falando que a culpa é de Deus, sendo que as ações somos nós? É nós que começamos as ações com a força do nosso braço, porque o povo de Deus hoje, o mal do povo de Deus hoje, perdão falar isso para vocês, igreja, é achar que a força está aqui, no braço. Jesus nunca curou no braço. Jesus, ele curava com a palavra. Jesus, ele libertava com a palavra. Deus, no início do mundo, ele não teve que colocar a mão para fazer nada. Foi somente no falar que ele fez tudo. Usa a força que Deus te deu, que está no joelho. Dobra o joelho e ora. Aceita de uma vez por todo o chamado que Deus tem para a tua vida. Ezequiel foi levantado naquela época, mas em outras palavras, vocês são Ezequiel dessa era. O chamado que Deus tem com vocês, Ele não tem com mais ninguém. É você que foi escolhido. Sabe por que você está apanhando tanto do mundo? Porque você é escolhida. Sabe por que você apanha em casa, apanha no serviço? É gente falando mal para lá e para cá, porque você foi escolhido para ser sinal de Deus na terra. Quando você entender o que realmente Deus está fazendo na tua vida e abraçar teu chamado sem medo, Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Eu fui levantado, Deus me escolheu em meio à dor,
Muitas pessoas sabem aqui. Tive num culto numa quinta-feira, na sexta-feira recebi a notícia que minha mãe faleceu. No domingo estava aqui, na terça-feira enterrei minha mãe. Na quinta-feira estava aqui de novo. É quando você entende o chamado que Deus tem para você, não adianta você recuar. Ah, irmão, mas eu vou parar, então para. Qual que vai ser o resultado de você parar? Eis a pergunta. Cobrir o rosto também representa perdão, separação e julgamento. Às vezes Deus ele permite você passar esse processo para você entender isso. Eu tive que muitas das vezes parar com por que Deus? Para que isso, Deus? Eu lá no começo, lá quando eu ainda era católico, eu ficava muito com isso. Deus, de novo eu vou ter que fazer isso? Até que uma pessoa olhou para mim e falou assim: até quando você vai questionar Deus? Olhei para ela e falei tão alto assim que a pessoa escutou. Ela falou assim: até quando você vai questionar Deus? Até quando você vai questionar Deus e você vai continuar nadando contra aquilo que Ele tem com você? Eu falei: Senhor, dentro de uma igreja católica, escutando isso. E ali eu continuei minha vida. E Deus sempre me prometendo e eu fugindo. Até que um dia, nunca vou esquecer desse dia, uma pessoa falou assim para mim: ó, Deus te pega na curva, tá? Quando você estiver a 100 por hora que você diminuir na curva, Deus te pega. E Deus me pegou numa curva. Eu tive que entender que eu não tenho que ficar reclamando, eu tenho que simplesmente fazer igual Ezequiel. Atender aquilo que Deus quer, pegar o meu chamado e fazer. Deus ele usou Ezequiel exatamente para alertar o povo. E vocês estão fazendo o quê? Para alertar o povo que Deus está querendo no céu também. O que a igreja de Deus está fazendo hoje? Qual o sinal profético que você está fazendo na vida do teu próximo? Quantas vezes você olhou para o seu próximo e contou seu próprio testemunho? Às vezes tem pessoas que estão lá fora só precisando escutar um testemunho para ela começar a caminhada. E você tem um testemunho forte usado como por Deus. Você está sendo Ezequiel na vida dessa pessoa e não está entendendo. Às vezes é só você abrir sua boca e falar: sabe o que Deus fez comigo? Deus fez isso, isso e isso, porém Ele mudou a minha vida. Às vezes eu falo para as pessoas: eu tive que ver minha mãe descer na sepultura e estava dentro da igreja. Como assim, você é louco? Eu falei: não, sou louco por Deus, para fazer aquilo que Ele mandou eu fazer. Jesus, Ele morreu, Ele foi crucificado e Ele ressuscitou para continuar a boa obra. Quem sou eu para parar? Deus ele pede para a igreja nessa noite: até quando vocês vão continuar sendo quem eu escolhi, mas dentro de casa? Até quando vocês vão guardar aquilo que eu entreguei para vocês, só para vocês? Ah, mas a salvação é individual. Será que a salvação é individual? Mas para a salvação ser individual, você tem que apresentar a salvação para o teu próximo. Seja sinal profético na vida do teu próximo. Sabe aquela pessoa que está lá na porta de um bar, numa biqueira, no vício de uma maquininha, no vício das drogas? Ei, Deus tem algo com você, não é isso não. Eu hoje posso falar para as pessoas sobre bebedeira, porque eu também tive minha fase que eu bebia bastante e Deus me transformou. Hoje eu posso falar com pessoas sobre casamento, porque eu sou um sinal profético de Deus sobre casamento. Pastor Elane esteve muito comigo, com a minha família, sempre visitando, sempre alertando, sempre conversando. E hoje a paz de Deus reina no meu lar. E hoje eu posso simplesmente falar de casamento. Hoje eu posso ser um sinal profético para um casal, para um viciado. Ah, mas você nunca usou drogas, graças a Deus por isso. Mas eu posso falar que ele pode ser liberto sim. Eu teve uma época da minha vida que eu tomava cerveja como se eu estivesse tomando água. E hoje, se alguém abrir uma lata de cerveja do meu lado, eu já saio de perto, que eu não aguento nem o cheiro, nem o barulho da lata. Seja sinal, igreja. Aviva, acorda.
Deus está chamando a gente para fazer o ID, ser sinal. No capítulo 12 ainda podemos ver Deus falando: e veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, tu habitas no meio da nação rebelde. Essa nação de hoje, o que Ezequiel viveu naquela época, você está vivendo hoje. Quantos estão dentro da igreja e por uma vírgula colocada vira uma pessoa rebelde? Não quero mais saber de Deus. Eu fui na igreja ali, e eles me profetizaram um monte de coisa, não aconteceu, não quero saber de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, porque você não orou e não buscou. Você está indo atrás de revelação, mas não foi atrás do Espírito Santo. Você está indo atrás de coisas boas, mas não quer passar o deserto. Para me alcançar paz hoje no meu lar, eu tive que ter muitas confusões dentro de casa. É isso que Deus quer conosco. Jesus quer Jesus, Ele atravessou o deserto, e hoje essa geração de hoje não quer. Eu não posso passar dificuldade. Acorda, geração, que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, pois são nação rebelde. A pergunta que eu faço nessa noite para a igreja: você entrou no hospital, você está doente, você foi mal atendido, o médico nem olhou na sua cara, simplesmente receitou qualquer coisa e mandou você embora. Se você ficar doente, você vai deixar de procurar outro médico? Não vai. E por que com Deus é diferente? Então quer dizer que se eu vou num hospital X e eu fui mal atendido, eu não vou procurar mais nenhum, que eu vou generalizar. É o que a geração rebelde hoje está fazendo. Eu fui na igreja, falou. 2 horas depois não aconteceu nada. 2 horas depois a pessoa já quer um milagre na vida dela. Mas, Senhor, tem gente que está 10 anos na caminhada, está esperando até hoje. Paciência no Senhor. Estamos no meio, igreja, de uma geração rebelde. É uma geração que ela só ouve aquilo que convém. Eu costumo falar muito para as pessoas: vem para os caminhos de Deus. Já vou avisar, é difícil, dói, tem lágrimas, você chora muito, você entra em desespero. Mas por que eu vou para um caminho desse? Porque é o único caminho da salvação. É gostoso viver as coisas do mundo? Pode até ser, mas você não vai alcançar a mesma salvação. O mundo, ele não vai te trazer aquilo que somente a dor do deserto, da caminhada com Cristo vai te trazer. É essa geração que nós estamos vivendo hoje. Deus, Ele está te usando nesta noite, no decorrer da sua vida, é para isso. Está passando momentos difíceis? Glorifica o nome de Deus. Lá na frente você vai ser sinal profético para alguém. Você vai transformar, através do teu testemunho, você vai transformar a vida de uma pessoa. Você vai conseguir salvar até mesmo aquele que já estava dentro da igreja. Às vezes eu estava lendo muito esse trechinho aqui sobre esse detalhe, nação rebelde. Hoje nós podemos ver que boa parte dessa nação rebelde são pessoas que já estavam dentro da igreja. São pessoas que estavam no altar, às vezes tocando uma bateria, um teclado, um violão, estava com o microfone na mão, já estava até profetizando na vida das pessoas. Hoje em dia a gente não vê mais muito o dom de cura, porque é uma nação rebelde. É uma nação que foi levantada por Deus, ela tem a certeza que foi levantada por Deus, mas quer ficar na rebeldia, por causa de uma vírgula. Eu não vou mais para aquela igreja não, porque eu cheguei lá, o irmão não me deu a paz do Senhor. Olha para o irmão, e você deu a paz para ele? Meu irmão mesmo, por exemplo, ele fica para mim: você não me manda mensagem. E você me manda quantas? Cobrar é fácil, viver é difícil. Apontar o dedo para o próximo é fácil, viver o que o próximo está passando é difícil. Então seja você hoje o sinal na vida dessa pessoa.
Saia daqui nessa noite com a certeza que você é um sinal, independente da situação. Mas eu sou só um visitante, você é um sinal, você está na casa de Deus. Eu podia estar nesse momento dentro da minha casa deitado. Eu podia estar nesse momento em cima de uma moto para lá e para cá. Mas não, preferi ser sinal profético de Deus. Eu larguei tudo que eu tinha. Ah, mas irmão, eu não sou membro, eu só sou visitante. Você é sim sinal profético na vida do teu próximo. Através de você, você pode salvar seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia. Basta você abrir a boca e começar a profetizar. Muitas das vezes a gente fala assim, vamos lá que o pastor vai orar por você. Mas espera aí, o que você está sendo na vida dessa pessoa? Você é o sinal profético dessa pessoa. Pastor, vai lá orar por mim. Não que o pastor ou a pastora, até mesmo o irmão da igreja não possa orar. Pode, lógico que pode. Mas você foi levantado para isso. Você é sinal de Deus. Você é sinal daquilo que Deus está fazendo no mundo. Muitas das pessoas, elas estão vivendo isso daqui, ó. Tem olhos, mas não querem ver. Porque elas assistem a televisão, elas estão vendo tudo que está acontecendo na televisão, porém ela não quer acreditar que é Deus que está fazendo. Para as pessoas hoje é coisas da natureza. Olha que maravilha, olha o que a natureza faz. Natureza tem força por si só? Não tem. Até para a natureza existir, ela precisa de Deus. E tem muitos aí fora, ou até mesmo dentro da própria igreja, que está achando que é coisa normal do mundo. Pai matando filho, filho matando pai, filho matando mãe. Essas tragédias que a gente vê. Você é um sinal profético. Profetiza na vida do teu próximo, ó, tá vindo. Sabe o que aconteceu com fulano de tal? É o que está relatado na Bíblia. E a igreja está dormindo. Eu preparei totalmente uma coisa aqui, mas Deus está só pedindo para a igreja ser sinal profético. Eu li e reli esse trecho, continuei lendo e pesquisando e procurando. Eu gosto de anotar as coisas que eu faço, sempre gostei disso, eu amo escrever. Mas Deus está pedindo só nessa noite, seja sinal profético, saia daqui profetizando, ó, Jesus está voltando, Jesus estava, eu estou escutando isso faz tempo, então você vai continuar escutando até a vinda de Jesus. Ah, meu marido não acredita em Deus. É através de você que ele vai acreditar em Deus, é através de você que ele vai conseguir a salvação. Ah, meu filho não quer saber nem de igreja, meu filho quer saber de ficar na rua. Mas através do teu testemunho, o teu filho vai ser curado. O teu filho, ele vai parar de servir o mundo e vai falar, peraí, se Deus salvou minha mãe, se Deus salvou meu pai, é esse Deus que eu quero para minha vida. Peraí, se a minha esposa, ela foi salva, ela é uma outra pessoa, hoje em dia ela canta, ela brinca dentro de casa, é esse Deus que eu quero para minha vida. Mas para isso vocês precisam chegar na casa de vocês e abrir a boca e falar de Deus. Ezequiel, ele foi levantado para fazer um sinal profético em movimento. Você sentado, você já pode ser sinal profético na vida do teu próximo. Eu trouxe há um tempo atrás aqui para a igreja números absurdos de pessoas que morrem por dia. E muitas delas morrendo sem salvação. Porque a igreja que foi levantada para ser sinal profético está de boca fechada. É aquilo que a pastora falou para a gente aqui. Pessoas que estão dentro da igreja, pastores. Você foi levantado para isso. Ah, mas eu não sou pastor. Por isso que você foi levantado. É para você fazer aquilo que os pastores não estão fazendo. É para você fazer exatamente aquilo que aquele que foi levantado primeiro não quis fazer, que é pregar heresias. Não, vem para o caminho de Deus, irmão. Faz um voto de R$1.000 que Deus vai te dar 20 mil. Fosse assim, eu fazia até empréstimo no banco. Não é isso. Prega a verdadeira palavra, a verdadeira que salva. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque as pessoas estão utilizando o altar de Deus para pregar heresias. E estão esquecendo de pregar isso daqui, ó, Bíblia, salvação. E vocês foram levantados para isso. Vocês não estão aqui dentro hoje à toa. Ah, eu vou só para a igreja. Não.
Deus tirou vocês do acomodismo, do conforto da casa de vocês para estar aqui hoje, para vocês entenderem de uma vez por toda: eu sou sinal profético na vida do meu próximo. Eu tenho que ser, eu sou obrigado a ser sinal profético. Eu tenho testemunhos e eu vou guardar só para mim? E eu vendo meu irmão passando dificuldade, vendo meu irmão morrendo sem salvação, e eu vou falar não, vou falar não. Olha o jeito que o cara tá, não, vou não. Sai, deixa. Aí Deus faz da tua vida a mesma coisa que eles estão fazendo com líderes que já foram levantados muito antes de nós. Tiro ele de cena para levantar outro. Você quer ser tirado de cena por Deus? Você quer cair no esquecimento de Deus? Faça como Ezequiel. Seja um sinal profético na vida do teu próximo. É aquilo que eu falei, igreja. O teu próximo, ele está assim: eu quero ir para a casa de Deus, eu quero ir para a casa de Deus. Ele está precisando só o quê? Filho, vem cá, deixa eu falar com você. O caminho de Deus é difícil. É difícil. Eu mesmo, quando eu vou falar de Deus, a primeira coisa que eu falo, entrei na igreja dias depois, a minha pastora olhou para mim e falou: filho, Deus está mandando dizer que vai recolher sua mãe. Falei: meu Deus, mas nem entrei na casa de Deus, nem entrei na tua casa ainda, Senhor, já. E eu vou continuar. Ah, mas você continua indo para a igreja? Oxe, ai de mim se eu não for. Eu larguei coisas para trás, porque eu já estava agoniado que eu não conseguia ficar muito tempo na casa de Deus. Fala para o teu próximo que é difícil a caminhada, mas ela é prazerosa. Fala para o teu próximo que o deserto ele dói um pouquinho, mas no final ele é prazeroso. Fala para o teu próximo do teu testemunho. Fala do teu próximo aquilo que Deus fez na tua vida e que Ele tem capacidade de fazer na vida de qualquer um. Ah não, mas minha vida está perdida. Está perdida para você mesmo ou para aqueles que não acreditam em você. Mas eu, como servo do Senhor nessa noite, e Deus também, nós sabemos que a tua vida tem salvação. É só isso que o teu próximo precisa. É só isso que o teu próximo precisa. Então que nessa noite você saia daqui, chega na tua casa e fala: eu sou um sinal profético de Deus. Eu sou Ezequiel da nova geração. Deus me levantou, não foi para brincar de ser crente. Deus me levantou, não foi só para brincar de fazer a boa obra, não foi só para cantar, não foi só para pregar, não é só para fingir que eu estou orando ou algo parecido. Deus me levantou para salvar vidas, para alertar o povo que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Você vai escutar a mesma coisa que eu sempre escutar, mas eu escuto isso daí tem anos. Cuidado, viu? Você só escutava. Deus agora está usando sinais. Você só ouvia, só que Deus está usando sinais. E aprenda nessa igreja, nessa noite, igreja, eu encerro por aqui, que você foi levantado exatamente para isso. Antes que as pessoas vejam pela tela da televisão sinal profético, seja você o sinal profético na vida do teu próximo. Aprenda a salvar vidas, aprenda a alertar o povo, porque quando chegar o grande dia nós vamos prestar conta disso também. E a pergunta que eu deixo para essa igreja nesta noite: você está pronto para prestar contas com Deus? Então vamos nos acertar, vamos sair, contar testemunho e falar: vem, Jesus tem uma coisa nova para a tua vida. Jesus transforma. Vai lá na igreja, vai lá conversar com os irmãos que estão lá, com as irmãs que estão lá. Deus, Ele transforma a vida, vamos lá. Deus transformou a minha vida, fez isso, isso e isso. Falou comigo desde o começo que ia trocar minhas vestes. Igreja, eu odiava isso daqui. E hoje eu falo para minha esposa: vamos sair, vamos procurar um terno, uma gravata, alguma coisa. Deus, Ele transforma tudo. Mas para isso alguém foi sinal profético na minha vida também. Então que você saia dessa casa de Deus aqui, deste momento com Deus aqui, com a certeza de uma coisa: você é Ezequiel da nova geração. Você é o sinal profético que Deus está levantando, que Deus já levantou, para que você venha fazer aquilo que Ezequiel fez. E assim como aqueles que Deus levantou, os profetas que Deus levantou, eles alcançaram o que todos nós queremos: a glória em Cristo. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade.